nasci pra ser teu filho, eu nasci à tua imagem, eu nasci com o teu DNA, nasci do teu amor, nasci do teu amor. Eu nasci pra ser teu filho, eu nasci à tua imagem, eu nasci com o teu DNA, nasci do teu amor, nasci do teu amor. Isso é graça sobre graça, a vida abundante de Deus. Isso é graça sobre graça, a vida abundante. Graças, paz, irmãos. Quem está feliz aqui essa noite? Quem está animado? Efésios capítulo 6, versículo 11. Reverti. Esse Jesus é lindo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. A palavra ciladas aqui é truques, artifícios, malandragens, artes. Diga assim: toda arma do diabo contra a minha vida, contra a minha casa, contra meu trabalho, não prevalecerá. Isaías 54:17. Toda arma forjada não. Levanta a tua mão para cima e diga: não vai ficar nenhuma arma de pé. Virão por um caminho e por 7 correrão. Diga: ele pode se levantar, mas vai cair. Diga: eu não vou desistir de nenhuma palavra da parte de Deus. Diga: Deus me equipou para essa estação. Deus me equipou com ferramentas necessárias em sua obra consumada. Eu não sou um derrotado, eu já começo no lugar de vitorioso, cheio de armas espirituais. Não vou vacilar, não vou distrair. Eu estou focado em Jesus. Aleluia. Quando você olha para Jesus, tudo muda. E aí você não fica distraído em meio às lutas daquilo que Deus te preparou para enfrentar. Algumas batalhas Deus vai te livrar, algumas batalhas são distrações, mas algumas batalhas vão te esticar e fará você crescer. Não é a batalha que te vai fazer, mas o que Deus vai produzir em você nessa batalha. Tem algumas que é enviadas pelo diabo só para roubar tempo, energia e tua paz. Se não há propósito, se rouba a tua energia, não dá ouvidos, não perde teu tempo, não dá acesso àquilo que não tem propósito na tua vida. Tem alguém comigo aqui hoje? Então vamos embora. Olha para o vizinho e diga: é tempo da gente se revestir de toda a armadura de Deus. Essas armaduras não são físicas, não é você se ver vestindo, não é algo que você veste no natural, é algo espiritual. Ferramentas, está falando do Evangelho de Jesus. Tudo isso são equipamentos que o Evangelho traz para nós. A vida é espiritual. Tudo que acontece no reino natural vem do reino espiritual. Alguém pode dizer: você está espiritualizando tudo. Mas de onde veio tudo que existe? Paulo diz que nada do que se vê, tudo que se vê veio daquilo que não se vê. Pela fé, Hebreus 11:3. Entendemos que o mundo e o universo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Logo que aquilo que não existia passou a existir. Então o que a gente não vê é mais poderoso que o que nós vemos, porque veio de um lugar invisível. Quando Deus criou o mundo, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus viu escuridão e Ele chamou luz. Ele disse: haja luz. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. As águas é a palavra de Deus. Enquanto eu estou pregando a palavra ungida do Senhor, o Espírito Santo está se movendo nos corações. Só que, e viu Deus que a luz era boa. Onde é que Deus viu essa luz? Se ela não existia, onde é que Deus viu? Em seu coração. Eita, pastor, você vai dizer que Deus também tem um coração? A Bíblia diz isso. Achei Davi, homem segundo o meu. Então Deus tem um coração?
E te deu um também, amém? E Ele vai colocar imagens nesse ano no seu coração. Isso é fé. É ver a partir do coração. Com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Se você só confessa e fica o dia todinho, eu sou abençoado, sou curado, mas isso não está no teu coração como crença, são só palavras vazias ou esforço humano. Amém? Mas Gleison, quanto mais eu falar, mais eu tenho fé. Sério? É isso que a Bíblia diz? Deus não ficou dizendo haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Ele viu e falou. Antes da confissão vem o coração. Olha para alguém e diga: antes da confissão vem o coração. Diga: se não cuidar do coração, o que você vai falar não surte efeito algum, ou pode ser o contrário daquilo que você quer, por causa do coração errado. Na nossa Academia da Graça, nossa escola, eu até falei com a nossa secretária que a gente vai colocar só um assunto sobre como guardar o coração. Embora a gente tenha pregado sobre isso, mas eu quero trazer um aprofundamento maior, porque eu percebo que é onde muitos crentes não entendem e não aprenderam sobre isso. Alguns acreditam que o coração e o espírito é a mesma coisa, mas a Bíblia diz que não é. Waldman e alguns pregadores da fé, eles acreditam que o espírito humano é o coração, mas a Bíblia, tanto no grego como no hebraico, separa a palavra espírito e a palavra coração. Não vou pregar sobre isso porque não é o tema dessa noite, mas fé é ver a partir da verdadeira realidade, ou ver a partir da realidade de Deus. Tem alguém comigo? Então não é enxergar de forma humana e natural, mas é enxergar pela percepção daquilo que Deus fez como realidade. Como que Abraão, como que Moisés em Hebreus 11:27 sai do Egito, porque via o invisível, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. A Bíblia diz que ele via o invisível. Diga assim: fé é a arte de ver o invisível. A gente vai entrar em algumas coisas, então Efésios 6, vamos lá. Versículo de número 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia. Quando fala dia mau, está no plural ou singular? Singular, por quê? Porque não é a vontade de Deus para a nossa vida que você viva só em dias maus. Tem pessoas que dizem: minha vida é só problema. É sério? Tem alguma coisa errada? Não estou dizendo que não tem desafios. No mundo tereis. Se alguém diz para você que por crer em Deus você não vai ter problemas nem passar por nada, mentira para você. Porque estamos em um mundo decaído. Pelo contrário, por fazer a vontade de Deus é que o diabo vai se levantar. Mas Gleison, então eu não quero fazer a vontade de Deus porque eu tenho medo do diabo. Então você não entende quem você é, quem Deus é. O inimigo vai trabalhar na sua vida independente de você fazer a vontade de Deus ou não. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, você vai ser atacado. Amém? Amém quer dizer assim seja, mas vamos lá. Então ele diz, versículo 13: resistir no dia mau. Dias bons, plural, é o que Deus tem para nós. Dia mau é um dia que todo mundo vai passar, irmãos. Não é que a gente tem que esperar o dia mau, mas ele vai vir. E se você não estiver se fortalecendo em Deus, quando o dia mau chegar, você não vai estar pronto. Na verdade, a gente não tem que ler para pregar. Se edificar em Deus para uma temporada é um estilo de vida, não um ato religioso. Quando eu não entendi o Evangelho da Graça, a Nova Aliança, eu me condenava até quando eu não tinha um momento de devocional. Eu aprendi hoje que não é o tanto que eu oro, é ter o dia conectado com o Senhor. Às vezes eu não tiro horas num quarto, até por conta do trabalho, mas eu estou conectado em tudo, trabalhando e conectado e ligado no coração com Ele. Amém? É assim que vem minhas pregações, de assuntos, de coisas que passamos. E esses dias eu tenho muito tema para pregar na igreja, mas o Senhor disse para mim: eu quero que você, começo de ano, eu quero que você ainda ministre sobre se fortalecer em Deus. Porque infelizmente a gente vive uma geração onde as pessoas estão cheias de profecias, mas elas estão abortando as promessas, porque elas só se enchem de promessas, mas não vivem o que a palavra de Deus diz. E aí a gente vai entrar nas parábolas, vai entrar na questão do coração, mas eu quero entrar hoje nessa parte, as armaduras de Deus. Diga: se fortalecer em Deus. E hoje é bom que nem relógio tem, então a gente vai
Versículo 14: estáis, pois, cingidos com a verdade, e revestivos da couraça da justiça. Aqui, vestir o cinto da verdade, a parte do cinto é algo muito importante na armadura de um soldado romano. Paulo usava termos, ele entendia do que ele estava falando. E o cinto é que segura toda a armadura. As armas, facas, espadas eram colocadas. O soldado colocava tanto a espada como facas ao redor do cinto. O cinto segurava a armadura e segurava as armas. Ele é muito importante. E o cinto aqui representa o evangelho. Essas armas espirituais não tem nada a ver com a aliança da lei. Tem a ver com a nova aliança, amém? Com uma vida vivida no Espírito, onde nós nos fortalecemos a partir da força de Deus. O apóstolo Paulo ensina em Efésios, é o único livro que ele divide em 3 partes: quem eu sou, o que tenho, a caminhada a partir disso, e no final, ficar firme. Você vai ver aqui que não há luta alguma contra o diabo, a não ser ficar firme, porque tudo que o diabo quer é te tirar daquilo que Deus falou. Quando eu disse domingo, quando Deus falou com Adão, Deus disse: Adão, quem disse a você que você estava nu? Porque você está se concentrando naquilo que eu não disse. Muitas vezes nós nos concentramos naquilo que Deus não falou. E o trabalho do inimigo não é roubar a tua saúde, não é roubar a tua família, não é roubar tuas finanças, é roubar a palavra que Deus te deu. Porque tudo que Deus vai fazer através da sua palavra. Amém? Então vamos lá, versículo 14 manda cingir, vestir o cinto, da verdade, e nos vestir com a couraça da justiça. Esse ponto da couraça da justiça é muito importante, porque a couraça da justiça é a parte que protege órgãos vitais do corpo, e principalmente o coração. É a parte da armadura que protege o coração do soldado, porque numa batalha, soldados são treinados a lutar, e na luta eles aprendem a golpear partes vitais do corpo. Imagine que você tem uma certa estatura e vai enfrentar um guerreiro maior do que você. Se você tem a oportunidade, ele sem couraça, sem armadura, de enfiar a espada no coração, você vai logo fazer isso? Por quê? Porque você já se livra do seu oponente. Então a armadura servia de proteção, e era a parte que cobria os órgãos, como pulmão e coração. Porque se acertar o pulmão, já era. Se acertar o coração, já era. Eu sei que também que fizer uma ferida muito grande na barriga, a pessoa não vai conseguir resistir, mas principalmente por causa do coração. E a couraça da justiça fala da justiça de Jesus. Não é a nossa atitude na justiça, não é nossos esforços tentando obedecer a Deus, praticando a justiça. Aqui está falando da revelação da justiça. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos o quê? Uma posição correta diante do Pai. Diga: eu tenho uma posição correta. É por isso que você não precisa buscar cargos e posições, porque nenhum título da igreja se compara com a posição que Jesus te colocou. Amém? De filho de Deus e de justiça de Deus em Cristo. Todo o evangelho é uma revelação da justiça de Deus. Se você não entender a justiça de Deus, sua fé não vai fluir. Porque fé na nova aliança é uma dádiva da justiça. Crer em Jesus é uma evidência que você nasceu de novo. Paulo, falando em Gálatas 3, ele disse: quando estávamos debaixo da aliança mosaica, estávamos debaixo de tutores, até chegar à fé. Fé ali é substantivo e não verbo. Está falando de uma pessoa. Até Jesus chegar, estávamos debaixo de tutores, cheios de regras. E a lei vai te dar regras para cumprir. A graça, a nova aliança vai te dar palavras para viver. Amém? A lei sempre vai trabalhar no que é externo, na obediência externa do homem. Não importava como o coração do homem estivesse diante de Deus, se era um coração errado, mas se o homem obedecesse à lei, era algo externo, não algo interno. É por isso que quando a graça chega, Jesus, quando vai olhar as ofertas que eram colocadas no gasofilácio na época daquela viúva, a Bíblia não diz que ele olhou para nada externo, a não ser para a atitude do coração. A nova aliança vai trabalhar no coração das pessoas, porque por mais que aparentemente eu pareça ter uma imagem de santo, mas Jesus disse que os fariseus pareciam sepulcros. Já viu um caixão? É de madeira, é lindo, chega a brilho do lado de fora, mas por dentro está podre. É isso que religião faz. Pessoas com aparências lindas, maravilhosas, e o povo ainda fica se gloriando. Homem não muda homem. Por mais que um homem de Deus ande na unção, faça milagres, ele não tem poder para te mudar e te transformar. Mas Jesus tem.
E o que é que o evangelho vai fazer? Vai mudar a atitude do coração. Às vezes do lado de fora você olha para alguém e diz: uau, esse cara nem parece crente. Mas quando vai ver o coração, é isso que a nova aliança vem fazer. Algo de dentro para fora. Transformação de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Nada do lado de fora vai ser usado para te transformar, mas sempre dentro. Deus vai falar com o seu coração, com o seu espírito. É por isso que Ele quer mudar o nosso coração. Então, a arma do diabo é atacar o seu coração. E uma das formas de se proteger é vestir a couraça da justiça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Setas, sabe? Olha o que o texto está dizendo. Que Ele vai armar ciladas astutas. Versículo 13, depois de ficar firme na balada, depois de firme, pronto. Versículo 15. Calçado, pois, a preparação com o evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados. A palavra dardos aqui são flechas, são lanças. Só que quando vem para a tua alma, para a tua mente, inflama teu corpo, inflama a sua alma. São dardos inflamáveis. Tem alguém comigo aqui? Pensamentos. Quando Adão caiu no Éden, Satanás falou com ele em forma de uma serpente. E Eva permitiu que uma voz que veio de baixo falasse mais alto do que a voz que veio de cima. Só que Satanás hoje não vai usar uma serpente. Porque se uma barata põe medo nas mulheres, imagina uma cobra. Tem homem também, viu? Tem medo de barata. Eu morro de medo de cachorro. Então, irmãos, você para analisar algo. Se você vê uma cobra na sua frente, ou você mata ou você corre. É ou não é? Mas o pensamento você não vê. As crenças que estão na sua mente você não sabe que tem. E elas vão se opor à verdade, porque elas foram construídas a partir de um padrão natural e terreno, e não da verdade absoluta do que é verdadeiro. E agora? 2 Coríntios 10, versículo 4, vai lá. Eu estou dando uma introdução para começar a pregar e eu estou tentando. Me ajuda, Espírito Santo, a passar essa mensagem. Então a couraça da justiça vai proteger seu coração. Vamos para... eu só vou dar um tópico aqui, depois volto. Não vou falar de 2 Coríntios hoje, é para outro dia. Mas eu quero só tocar em algo. Ele diz o seguinte: porque as armas da nossa luta, milícia, luta, não são meios carnais. Você não usa algo natural para mudar algo espiritual. É algo espiritual que muda algo carnal. Nada no natural pode mudar uma verdade espiritual, mas uma verdade espiritual muda tudo que é natural. Quando Jesus foi tentado, o diabo disse para ele: se você é o filho, transforme pedras em pães. Jesus disse: eu não preciso transformar pedra em pão. Eu não preciso provar. Se você sabe quem você é, não precisa provar. Então ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Satanás não mentiu para Jesus, porque se ele usasse uma mentira, Jesus diria: isso é mentira. Ele usou uma verdade, ele citou a Bíblia. Meu Deus, o diabo usou a Bíblia. Só que aí ele estava enfrentando um homem que sabia a sua verdadeira identidade, sabia que era amado, sabia o que o pai lhe falou no capítulo anterior. Quando você sabe o que o pai disse sobre você e agarra isso, nenhuma mentira do diabo precisa ter feito sobre a tua vida. E aí ele disse: nem só de pão viverá, mas de toda palavra que procede, tempo presente, não da que foi, não da que será, da que procede da boca de Deus. Não é de qualquer palavra, é de que procede da boca de Deus. Eu chamo isso palavra do Espírito ou palavra rema. A gente vai chegar lá. Estão comigo? Então nossas armas não são? Qual foi a arma que Jesus usou? Uma verdade espiritual, uma palavra liberada do Espírito no coração dele. O Logos é a palavra escrita, rema é a palavra revelada ou gerada do Espírito no seu coração. Em algumas versões, falada com convicção, mas ela vem para o seu coração e aí gera fé, e é por isso que você solta essa palavra. Amém? Então não é simplesmente uma palavra sua, é Deus falando através de você, porque foi Ele que te deu a palavra. É por isso que é a confissão da fé. Não é Gleison dizendo eu sou abençoado, é o próprio Deus falando através de mim. Meu Deus do céu. E é por isso que se torna real. Minhas palavras não têm poder para criar coisas, mas a palavra de Deus tem.
Só que a palavra de Deus é o Logos e é o Rema. O Logos é a parte escrita, ela tem poder, mas quando é revelada ao coração do homem, ela se torna na palavra de Deus a arma mais poderosa do universo. E é isso que o Espírito Santo quer nos dar. Às vezes Deus vai te dar canções. Falava hoje com um amigo e ele dizia: Gleison, aquilo que você falou está se cumprindo. Deus está apontando textos e canções. Do nada alguém te dá uma canção. Você está passando por uma noite escura e uma canção chega. Amém? Você, pai, me dê resposta, e a resposta está do seu lado o tempo todo. Você vai para a adoração e tudo muda. Falei semana passada como a gente pode ter uma vida de louvor e adoração quando a nossa vontade é chorar e deitar no cobertor. Então é preciso fé para isso, não é esforço. O esforço você fica tentando, mas vai ficar mal. Mas pela fé você pode fazer. Isso é sacrifício de louvor. E não é para Deus fazer algo para nós, porque o sacrifício de louvor não muda Deus, muda a minha vida. A gratidão e o louvor transformam o meu coração. Nos momentos de pressão, rimou, viu? Tem alguém comigo aqui hoje? Eu acho que eu estou pregando um pouco difícil. Deixa eu dar uma clareada na coisa. Nossas armas não são carnais, mas poderosas em quem? O que é que Paulo está dizendo em Efésios? No demais, irmão, fortalecer-vos no... Às vezes você não vai ter o dinheiro que quer para pagar uma conta, mas o Senhor está te chamando a se fortalecer nele. A gente fica tão focado no que está acontecendo com a gente que não percebe o que Deus está fazendo em nós e o que Ele está produzindo em nós no processo. Então, diante de situações, o Senhor está nos chamando para se fortalecer. E como nunca precisamos desse tempo de sempre estar se fortalecendo no Senhor. Não é uma regra religiosa, um devocional. É uma vida. Ele disse: eu sou videiro e vocês são galhos. Estão ligados a mim. Não há como separar. A verdadeira vida vem de fluir com Ele. E eu não, sabe, não é algo que se... Ah, pastor, mas eu trabalho o dia todo. Eu posso estar com a mente ligada nele e falar com Ele o tempo todo. Vamos continuar. Aí ele diz no versículo 5. No versículo 4 ainda: não são carnais, poderosas de Deus para destruir fortalezas. Um pensamento do diabo, quando entra na tua mente e ele ganha vazão, através de meditação, uma fortaleza é instalada. Muitas de nossas crenças são fortalezas em nossas almas, que foram construídas a partir de padrões terrenos ou de traumas dessa vida. Porque pessoas que têm medo de elevador, de ambiente fechado, quando chega em um lugar, o coração, por conta da crença que está nele, não é o cérebro, depois vai para o cérebro. Eu até disse um dia desse, só retificando, que o coração é o primeiro órgão do corpo humano. Mas aí uma pessoa que é professor de biologia me disse: o primeiro é o intestino. Eu disse: me explica. Ele disse: é o cordão umbilical. Alimento vem primeiro, olha aí. O coração se forma e o coração forma o resto dos órgãos. Espiritualmente falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar. Alimento, depois direção, comando para toda a vida espiritual. Então, olha como a importância do intestino na nossa vida. Através do alimento que vem do cordão umbilical, que é o intestino da criança, forma-se o coração. Por isso que o cérebro humano, mesmo parando, o coração ainda continua batendo. Então o coração é algo muito importante. Já há relatos de pessoas que receberam transplantes de coração. Carne, eu estou falando. E essas pessoas passaram a ter sensações, sentimentos e sonhos com a pessoa que entregou o coração, que foi a doadora, que morreu. Olha que coisa séria. Então há coisas no nosso coração que a gente precisa descobrir. Amém? Tem pessoas que têm atitudes erradas e eles pensam: eu tenho que mudar a minha atitude. Não, eu tenho que mudar a raiz. Se eu mudar a atitude, eu estou só como alguém que coloca só remédio, mas não cura, porque a raiz não foi tratada. E foi, não foi. Mas Gleice, como é que eu sei que eu fui curado? Quando você passar pela mesma coisa e não sentir o que você sentia. Pastor, você não sabe, eu passei por uma decepção naquela mesma área, e aí nunca mais isso aconteceu. Então você não sabe. Mas anos se passam e aquilo vem à tona ou algo parecido. E o que é que a crença do coração vai dizer? Assim como você está entrando no elevador e pisa, e o lugar é fechado, o elevador é pequeno, o coração, e o cérebro reage e o corpo reage. Então antes do cérebro vem o coração. É a sede das imaginações. É onde estão as crenças involuntárias que você não sabe que tem. E você pode estar me ouvindo isso e achar: isso é besteira. Eu tive um transtorno de ansiedade em 2023, 2022. As pessoas que às vezes vêm se consultar comigo, um aconselhamento, né? Não chamo gabinete. Nem gabinete eu tenho aqui. E aí eles dizem: você não tem vergonha de falar todas essas coisas que você passou? Eu disse: não, porque eu sou humano. Minha fonte de fé é Jesus.
Porque hoje se pregam fé de uma forma que as pessoas viraram super-heróis. Doente em casa tomando remédio e pregando para os outros, dizendo que porque é uma aparência. Religião é aparência. A gente tem que ter o rosto descoberto e não ter vergonha. Amém? Às vezes as nossas fraquezas são nossas maiores forças. Como é que é isso, Gleice? Porque eles apontam para a força principal, que é o Senhor. E se eu não tenho fraqueza, eu não preciso dele. O que qualifica eu e você muitas vezes para um milagre é a nossa fraqueza. E é isso que Paulo está falando em Romanos 6:26. Por não saber orar como convém, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Fraqueza ali não é pecado, é incapacidade. Amém? Graças a Deus por nossas incapacidades. Quando receber o corpo de glória, não vai precisar mais. Você pode ter um corpo bonito, mas ainda não é o de glória. Então, muitas pessoas não entendem esse processo do coração. Da mesma forma como o teu cérebro, por causa do coração, reage diante de um ambiente fechado, de lugar fechado, sempre teu cérebro vai remeter a algo que aconteceu no passado por causa dessa fortaleza. E só tem uma coisa que tem poder para destruir essas fortalezas. Romanos 12:2, Paulo disse: transformem-se pela renovação do vosso. O meu espírito, que é o meu ser real, nasceu de novo, ele está pronto, ele quer seguir o Espírito Santo, quer fazer a vontade de Deus. Mas eu tenho uma mentalidade, eu faço parte de um reino, mas eu posso estar com a mentalidade fora desse reino, ou contrário ao reino, por causa de padrões que aprendemos e crenças. Então renovar a mente é mudança de crença, é metanoia. Arrependimento na Bíblia é metanoia. Não é essa coisa que o povo imagina. O cara pecou e fica chorando, eu não vou fazer mais. Não é isso. É mudança de mente. Amém? Você achava que Deus queria te pegar e agora você sabe que Ele te ama. Mudou a crença, mudou a mente. Tem alguém comigo? Pastor, então arrependimento não é sofrer. Se a gente não sentir dor, não se arrependeu. Judas sentiu tudo isso e até devolveu as moedas, mas se matou. Arrependimento não é isso. Amém? Ele vem pela bondade de Deus. O filho pródigo volta porque lembra da bondade, e ele vem por contristamento. Deus usa a palavra para confrontar o teu espírito. E aí você sente uma tristeza, mas não uma tristeza ruim, uma tristeza que te faz mudar. Por isso que Ele vai te guiar por paz ou por falta de paz. É muito assunto, irmão. E aí a gente vai ter que estar na escola para entrar nesse negócio, porque a gente vai ter que ler minuciosamente. E não é o que eu quero pregar hoje, é por isso que eu estou. Então, essa fortaleza é mental. A batalha espiritual que as pessoas pregam, o inimigo vencido. Mas há uma batalha espiritual. E que batalha é essa? É na mente. Não é lutar contra demônios, pessoas, eles são reais e vêm contra a gente, mas nós estamos protegidos já no lugar de vitória por causa de Jesus. Não é minha obediência, foi a de Jesus que me colocou nesse lugar, amém? E agora vivemos a partir desse lugar em Cristo Jesus. E nós temos o sangue de Jesus e a sua palavra e o seu Espírito. Só que nós precisamos entender que o diabo, mesmo vencido, ele vai continuar vindo. E a maior arma dele é sugestão, é engano. Ele mudou a palavra de Deus, distorcendo para Adão, e é isso que ele usa até hoje. Ele vai vir com sugestões para você. A maior força dele é enganar. Então, essas fortalezas vêm através de enganos, que Paulo chama aqui em 2 Coríntios de sofismas. E hoje eu meditando, o Senhor disse para mim: o dado inflamado é um pensamento do inferno, que é altivez. Olha o que ele diz: anulando nós sofismas. O que é sofismas? Sofismas são pensamentos malignos. Nem sempre uma doença ela é natural. Tem doenças que são espirituais. A gente viu isso em Lucas 3, a mulher que andava curvada, um demônio estava por trás daquilo. Nem sempre coisas que nós estamos sofrendo é só por causa de um problema, mas muitas vezes é uma influência maligna produzindo pensamentos errados em nossa mente. E esses pensamentos geram fortalezas. Por isso que muitas vezes diante de rompimentos você não consegue crer em Deus, por causa de uma fortaleza de incredulidade que foi construída na pessoa. E aí vem quantas pessoas vivem uma vida de murmuração, de reclamação, e eles não sabem que a murmuração não é uma fala, mas é uma estrutura. Deixa eu entrar em algo aqui interessante. Então, sofismas. Nem todo pensamento que está vindo na tua mente. E é por isso que essas armas, o capacete da salvação, a gente vai entrar neles. Só estou na couraça. A couraça
pensamentos, dados inflamados que vêm contra a justiça de Deus no teu coração. Para quê? Para te tirar do amor de Cristo. O diabo sempre vai fazer você duvidar do amor de Deus. Se ele puder fazer você duvidar do amor de Deus, as promessas não se cumprem. Por quê? Porque se eu não creio que Deus me ama, como eu vou crer que Deus vai cumprir aquilo que disse? Então, entender que você é a justiça de Deus e se estabelecer na justiça de Deus vai proteger o seu coração de condenação e culpa. Porque muitas vezes Deus já te perdoou, o problema é que você não se perdoa. E aí esses dados inflamados vêm em forma de quê? De apontar erros que você cometeu. E você vive no passado. Se eu não tivesse feito, se eu tivesse tomado essa decisão, irmão, deixa eu te dizer, já passou. Não fica preso ao antes. Já passou. Não tem como fazer mais nada com relação a ele. Está na hora de viver no presente, um dia de cada vez, e entender que até aquilo que eu não sei, e até dos meus erros, a graça de Deus faz cooperar para o meu bem. Já disse a vocês que se o diabo jogar um limão em você, Deus transforma em uma limonada. Mas quando você vai para o Senhor, essa coisa vai se cumprir segundo o propósito de Deus, não segundo os nossos achismos e vontades próprias. Tudo cooperar para o meu bem. Aí você acha que Deus não está trabalhando. Por quê? Porque não está sendo do jeito que você quer. Mas do jeito que você quer, se não for a vontade de Deus do jeito que você quer, mas Gleice, era tudo o que eu queria porque é tão bom. Bom no seu conceito de bom. Mas aquele que sabe o futuro e sabe o que é melhor, por que você não ora dizendo: Deus, eu quero a tua vontade e não a minha? Deus, eu creio que você vai fazer o melhor e não o que eu quero. Uma vez eu orei sobre algo, Deus disse a mim: se eu tivesse te ouvido, hein? Tem coisas que você não sabe o que Deus está fazendo. Deus só vai te livrar daquilo que pode te matar, nunca daquilo que te fará crescer. Então vamos continuar aqui em algo. E esse é o que vem no meu coração, porque o Senhor disse para mim: é um tempo de gratidão e de encher, se vestir com vestes de louvor. Significa viver uma vida de louvor e ter um coração grato. Trabalhar essa questão de gratidão na nossa vida é algo muito importante, porque a gente só é grato naquilo que a gente quer. Mas Paulo disse em Tessalonicenses: em tudo dai. Não é que o diabo, vem um câncer e você diz: graças a Deus pelo câncer. Não é isso. É dar graças a Deus, independente da situação. Não foi Deus que criou essa doença. Não vem de nada de ruim, vem de Deus, amém? Mas muitas vezes nós não colocamos o nosso coração no solo da gratidão. E o Senhor disse: tudo aquilo que você não estabelece sobre o solo da gratidão exerce controle e influência sobre a sua vida. Domingo eu falei: toda área que o diabo sabe que é a área que para estar bem você tem que ter isso, é nisso que ele vai trabalhar. Que tal você saber passar toda e qualquer situação? Então vamos entrar um pouco nisso. Amém? Vocês me aguentam um pouquinho? Então abre tua Bíblia no livro de Salmos 43:5. Depois eu vou entrar semana que vem, não sei, nessa parte de Efésios, só sobre a gente vai discernir cada armadura, vai trabalhar em cada tópico da armadura, e aí a gente vai entrar em algumas verdades sobre isso, mas eu não vou falar muito hoje. Eu só vou entrar na parte de oração em línguas se der tempo da armadura, que é algo muito importante para a gente compreender na vida do Espírito. Então o Senhor disse para mim: eu quero você ensinando sobre isso. Isso é proteção para nossas vidas. Para qualquer coisa que a gente vai passar, o Senhor já nos deu as armas para enfrentar o problema. Só que nos esquecemos dela, porque se esquecemos de tudo que Deus já fez em nossas vidas. Não é a primeira vez que você sofre. Não é a primeira vez que você fica sem dinheiro. Não é a primeira vez que algo falta. Não é a primeira vez que alguém te decepciona. Não é a primeira vez que você é caluniado. Olha para o teu vizinho e diga: meu irmão, está na hora de colocar vestes de louvor. Toda vez que você reclama, você estaciona. Você não sai do lugar reclamando. Porque estás abatida, ó minha alma. O salmista falando com ele mesmo. Olha que coisa louca. Porque te afliges sobremaneira dentro de mim. Ele estava falando com a alma dele. Deposita toda a tua confiança em Quando você se fortalecer no Senhor, sua alma vai se render à verdadeira verdade. Porque o problema é o controle da alma. Andar no Espírito é a alma estar em sujeição ao seu Espírito.
ou a vida espiritual. Só que a alma muitas vezes não se sujeita por causa de padrões terrenos que ela aprendeu e desenvolveu ao longo do tempo. E aí o processo de renovação da mente entra em cena. Renovar a mente é torná-la de uma maneira, pela palavra de Deus, como se o pecado nunca tivesse existido. E eu sempre falo isso, como seria, é como se ela voltasse ao estado original. Como seria a nossa vida de relacionamento, de amor, de fé e de generosidade, se o homem nunca tivesse pecado. Renovar é voltar à origem. E olha que coisa interessante aqui. Porque está batida a minha alma, porque te afliges sobremaneira dentro de mim. Deposita a tua confiança em Deus, pois ainda Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus. Mesmo aflito como for, eu ainda o louvar. Isso é fé, amém? Muitas vezes você não tem vontade nem de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de fazer nada. Mas você vive pela verdadeira verdade e não pelo que sente. Paulo diz, andamos por fé. Imagina Jó dizendo, eu sinto que o meu Redentor vive. Imagina uma coisa dessa. Se ele dependesse do que sentia, estava frito. Porque a Bíblia diz que ele se coçava com caco de telha. Perdeu tudo. Mas ninguém fala da segunda parte, que Jó teve tudo em dobro. E biblicamente ou teologicamente foram 6 meses a duração do problema. E Jó não é um tipo que aponta para nós, é um tipo que aponta para Jesus, o Jó perfeito, amém? Só que a gente vai lá para frente e encontra Paulo dizendo em Romanos 8, eu estou certo de que nem morte nem altura, certo ali, certeza, é fé. Ele não disse eu sinto, como que alguém preso passando o que Paulo estava passando ia dizer eu sinto. Então há uma diferença entre fé e sentimentos. Muitas vezes o seu sentimento é totalmente oposto à verdade, mas mesmo assim você rende seu coração na palavra e diz eu continuo crendo. Então você não espera tudo ficar bem para você se alegrar. Paulo, Filipenses 4:4, ele diz, alegrai-vos no... Uma coisa é estar satisfeito em Deus, porque por mais que minha alma sempre vai querer explicação, sempre vai querer entender tudo, mas a gente precisa aprender a sujeitar a nossa alma a estar satisfeita no Senhor, independente de respostas. Isso é uma vida de fé. Não é só obtendo resultados, mas é independente de qualquer resultado. Eu não ando pelo que vejo ou sinto, eu ando pela verdadeira verdade. Meus sentidos dizem para, meu coração diz, ainda que o produto da oliveira minta, eu louvarei. E aí, seu corpo físico diz, sabe, agora acabou. Seu coração diz, é agora que está começando. A idade de Caleb era 85 anos. Depois de 40 anos de promessa, as tribos estão dividindo as terras nos dados, na sorte. Mas alguém que agarra a promessa, irmão, não abre mão. Pega no ombro de alguém e diga, meu irmão, pelo amor de Deus, passe o tempo que passar, custa o que custar, não abre mão daquilo que Deus falou com você, pelo amor de Deus. Mais do que você, é Deus que quer fazer o impossível na sua vida. Eu percebo que nós somos gerações, sabe, que abre mão, sabe? Não, irmão, só passa quando se cumprir. Caleb olhou para Josué e disse, vem cá, Josué, você lembra quando eu tinha 45 e meu servo, o servo do Senhor Moisés, Deus usou ele para mim dizendo que essa terra por herança o Senhor me deu a mim e aos meus descendentes. Então, se as tribos de Israel querem dividir na sorte, problema deles. Eu não divido na sorte, eu não abro mão da promessa. Só que Hebron nem foi listado na sorte. Por quê? Porque o monte Hebron não se chamava Hebron, era o nome de um gigante, dos Anaquins, descendente dos Anaquins, o maior gigante que houve naquela história. Era o nome da cidade, porque era uma terra de gigante. Então quem era que queria ir? Só quem está convicto da promessa sabe que o inimigo vai ter que ser desapossado, porque ele entendeu o seguinte: gigante nenhum é maior do que aquilo. Já percebeu que aquilo que Deus diz para você, o diabo vai rodear com gigantes à volta para que você não possua? O que não é de promessa de Deus vem assim, ó. Mas o que é de promessa de Deus para a tua vida parece que, né? Tem dificuldade, tem aquilo. Não, é porque Deus vai ser glorificado nisso. Pega na mão de alguém que está do teu lado, olha para ele e diga: Deus vai ser glorificado. Não desiste. Jesus estava na cruz e o diabo usou pessoas dizendo: se tu é Deus mesmo, então salva a ti mesmo. Ele disse: eu não posso salvar a mim, a eles. Então ele resistiu e ficou.
E quantos foram salvos porque ele ficou? Quantos serão salvos porque você não abriu mão da promessa? O que me chama a atenção é o seguinte: é que Hebron significa comunhão. Não abre mão da comunhão. Não abre mão da comunhão. Os gigantes é para te tirar da comunhão. Não abre mão da comunhão. Poder está na comunhão. Oh meu Deus, a nossa fonte de frutificação está na comunhão com o Senhor. Eu não quero qualquer terra, eu quero a que o Senhor disse. Que estrutura de mentalidade foi mudada na vida desse cara. Está lançando na sorte, problema deles, eu não. Sorte comigo não. É promessa. É promessa. Falando, você tem tanta sorte. Eu não tenho sorte não, eu tenho Deus e promessa dele na minha vida. Crente não tem sorte, crente tem promessa. Amém? Tem algo fazendo tudo que está à tua volta funcionar. É uma promessa. É uma unção profética que é liberada quando essa palavra é liberada para você. Por que Deus não dá logo o presente? E por que Deus tem que falar? Porque o diabo um dia distorceu a palavra. E Deus usa a palavra para combater o diabo. Tá bom. Então vamos embora. Você vai ter, algumas vezes você não vai ter vontade de fazer isso. Vai, irmão? Vai? Não. Só que você não pode dar graças a Deus e ficar deprimido. Uma coisa que eu aprendi é que você não pode louvar e permanecer derrotado ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como. A gente só aprendeu a dar graças pela comida, mas uma das ações de fé é ações de graças. Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Ele nem pede para Deus ressuscitar Lázaro, ele já agradece. Você vive com posse antecipada. Por que eu agradeço? Porque já foi feito. Quem entende que já foi feito? Tá bom, vamos embora. Só que muita gente está como Marta. Olha que coisa forte, eu falei domingo e repito. A arma do inimigo não é te levar a adulterar. A arma do inimigo é levar tua mente ao cansaço, à exaustão. Esse foi o primeiro pecado após a queda. Justiça própria. Então, pega o dedo de profeta, olha para o irmão mais lindo que está do seu lado. Diga: meu irmão, murmuração não é o que você reclama, é algo que habita em você. Eu vou entrar nisso, não sei porquê. Eu sei. Talvez seja para a turma da live, ou para mim mesmo. Eu recebo, Senhor. Os fariseus, eles tinham uma estrutura de reclamação. Reclamavam o tempo todo. Deus tira o povo de Israel da terra do Egito, e eles estão indo para a terra de Canaã. E o Senhor me disse: uma coisa é sair do Egito, outra coisa é o Egito sair de você. Você sai do Egito, mas um padrão mental está na mente das pessoas. E aí? Deus disse para mim: eles saem do Egito, qual é o problema agora? É entrar na terra. Passaram 40 anos rodeando no deserto e não entra. Tem gente rodeando a promessa e não entra. Meu Deus do céu. Por causa de dureza do coração, por causa de murmuração de estruturas naturais e carnais que foram montadas em você. Então você não permite que o Espírito Santo te transforme. A vida da nova aliança, as pessoas confundiram graça com libertinagem. É uma vida onde você morre. Amém? Você aprende a viver pelo Espírito. E o que é que vai acontecer pelo Espírito? É difícil? É não. Por quê? Porque você vai ser desconstruído por fora, desconstruído por dentro, e o resultado vai sair do lado de fora. O deserto em Israel era uma desconstrução de crenças. Quem aprendeu a trabalhar a vida toda e vai para um lugar onde só tem como depender, tem situações na tua vida que você não tem como usar mais seu esforço. E o que é que Deus está tentando te ensinar nessa situação? Que no lugar onde não tem onde plantar e colher, só tem onde depender. Deus está te ensinando a depender dEle. Porque toda a nossa vida nós damos jeito para tudo. Queremos controlar tudo, queremos resolver tudo. E quando sai do nosso controle, você sabe por que muita gente sofre? Porque perdeu o controle. É algo que mexe com o teu controle, mexe com você, porque você está na ação de independência. O resultado da queda de Adão é se tornar independente de Deus. Se eu vou ser como ele, não vou precisar da existência de um Deus na minha vida. Você é o Deus dela própria. E aí é onde está a queda.
Nós nascemos para depender, nós não nascemos para estar no controle. É por isso que o diabo não quer que a igreja ensine a graça, porque a graça acaba com o controle do homem. Essas lideranças abusivas que são usadas na igreja para machucar o povo, para ferir e ficar no pedestal, onde eles usam o sistema para enriquecerem e manipular as pessoas e bater nas pessoas, e o ser humano está nem aí. O que vale são estruturas e recursos financeiros, mas toda a estrutura só existe por causa das pessoas. Por isso que Jesus disse: vou destruir o templo e vou fazer ele em 3 dias. Ou seja, destruir o templo é destruir fábulas, conceitos, preconceitos, cultura, algo cultural, como é que eu posso dizer, costumes, dogmas que anos foram construídos debaixo de religiosidade. Ele disse: eu vou quebrar em 3 dias, vou fazer um novo. Ele está falando agora do novo sistema, não em prédios construídos por mão de homens, mas em corpos, pessoas, Deus habitando em nós. É o sistema que funciona, porque Deus habitando em mim, Ele disse: eu vou fazer você cumprir aquilo que eu quero de você. Até para você crer, Deus coloca em você o desejo e a fé para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Vê que coisa linda a nova aliança, irmãos. A fé é do tipo de Deus, o amor é do tipo de Deus, o Espírito é de Deus, as bênçãos são de Deus, o reino é de Deus. O que é que sobrou da gente? Se deixar ir, se render, perder o controle. Fé não é resultado do controle, é resultado da entrega. A fé que aprendemos é estar no controle. Sair uma risca, é o diabo, e fica lá no esforço, segurando o diabo. Eu vou lutar com o diabo, irmão. Martinho Lutero acordou de madrugada, o próprio Satã com um chifre desse tamanho estava deitado na cama dele. E ele, quando olhou, disse: é você, voltou a dormir. O diabo está chamando você com uma briga que ele já foi derrotado, então fica firme. Paulo não disse que você luta, Paulo disse que você se reveste. Paulo disse só para ficar firme, porque você começa numa posição de vitória, e o que Deus quer é te manter nesse lugar. Como? Através dessas ferramentas e fortalezas que Deus vai construir em você. Se o padrão terreno construiu fortalezas em você, existe uma fortaleza maior, que é o padrão espiritual, amém? Então vai ter coisas que vão acontecer, e uma força maior do que você vai te sustentar diante das pressões. E alguém vai dizer: peraí, já era para ela estar chorando e ela está rindo. Ou é louca, ou é doida, ou conhece alguém que eu não conheço. Qual o segredo do sucesso? Por que está rindo se só tinha motivo para chorar? Então o povo de Israel tinha uma estrutura de murmuração. Não era a reclamação, era a estrutura no coração. A cada passo que davam, murmuravam. Por quê? Deixa eu explicar algo aqui. Filipenses 4, versículo 12, vai lá. Dá tempo ainda? Dá. Glória. Filipenses 4, versículo 12 ao 19. Quem achou, diga amém. É muito rápido, né, irmão? Hoje eu estou daquele jeito. 12, Filipenses 4, 12. Se existe uma estrutura de reclamação, também existe uma estrutura de fé e contentamento. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser, porque uma coisa é saber ser honrado. Tem gente que quer tapinha nas costas o tempo todo. Se passar uma situação onde foi rejeitado, porque o problema não é a situação, é a crença de rejeição no coração. Uma vez uma pessoa chegou para minha mãe e disse: eu saí da igreja, pastor. Por quê? Porque o apóstolo passou e não falou comigo. E aí eu pensei: vou pegar o nome da pessoa com mãe, porque eu vou ligar, porque eu não sou disso, eu nunca destratei ninguém, é meu jeito. Eu posso ser bonito, mas destratar os outros eu não faço. Não combina assim, eu nunca gritei com ninguém, tratei mal, essas coisas não. Eu posso ser duro, falando educadamente. Não é meu estilo. A gente brinca lá em casa que eu sou David e ela é Joyce Meyer. E aí o que acontece? Teve uma pessoa que uma vez disse para mim: pastor, seu problema é o amor. O senhor dá tanto de amor que estraga. Eu disse: meu Deus, se o amor estraga, então vai para carne, miserável. E aí vamos lá. E aí eu tentei falar com a pessoa, eu disse: eu vou pedir o número dela. O Espírito Santo disse: pare, não ligue para ela. Se você falar com ela, não vai tratar o coração dela, mas se você permitir que eu a trate, eu vou mudar a crença no coração dela. E eu disse: eu não estou entendendo, Espírito Santo, mas eu tenho que fazer o bem. Essa pessoa não sabe que eu não a vi. O Espírito Santo disse para mim: como alguém
pode se sentir rejeitado por alguém que não a viu? Você viu ela? Eu disse não. E ela é né? Você a viu? Eu disse não. E aí ele disse: e por que ela se sentiu rejeitada? Se você não... Uma coisa é você ver a pessoa e rejeitar. Outra coisa é você não viu e a pessoa se sentiu. Deus disse para mim: nós temos uma tendência de enxergar o mundo à nossa volta baseada nas crenças e pensamentos que temos em nossa mente. E se essas crenças são de rejeição, seu mundo é baseado na rejeição e não na verdade. Eu não quero viver uma vida mais em mentira. Meus sentimentos são enganosos. Eu quero viver uma vida baseada na verdade. Mas pastor, o que ele fez comigo não foi bom, não foi legal, não é de Deus. Realmente o que ele fez não está certo. Eu não sou responsável pela maneira como as pessoas me tratam. Eu sou responsável pelo meu coração. Se eu aprender essa coisa espiritual, essa ferramenta, essa fortaleza em Deus, o que as pessoas vão fazer ou deixar de fazer, eu vou olhar para eles e vou rir para o diabo. Eu não vou transformar a pedra em pão. Eu preciso provar nada e tentar a resposta para você. Eu sou filho, eu sou amado, eu estou muito bem. Eu não vou fazer de dinheiro e coisas, pedra em pão, transformar algo em minha segurança. Minha segurança está no que Deus disse. E Ele disse: esse é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Uau! Tem alguém comigo? Não transforma a pedra em pão para fazer algo de segurança na tua vida. Porque a gente tem essa coisa. Então, melhor do que todo mundo te tratar bem é Deus te mudar. E se alguém te trata bem ou mal, você está bem. Paulo estava dizendo isso aqui. Tanto você está humilhado, como... Só que nossas pregações vejo muita gente pregando: dinheiro, dinheiro. Aí o povo fica tudo egoísta, sabe? Um evangelho interesseiro, irmão. Essas bênçãos eu nem vou atrás. Ela vem atrás de mim, irmão, nem oro pedindo. Quando eu olhar, chegou. Meu Deus. Porque ele disse: as aves do céu, Agora muitas vezes você quer 1 milhão e Deus está andando multiplicando pão e peixe. Aí não fica focado no 1 milhão e não está vendo a multiplicação de pão e peixe todos os dias. Graça fresca todos os dias e estrutura por dentro. Deserto, morreram de fome, precisou comprar roupa. A roupa crescia com o corpo. Não, mas era muito sol, pastor. Não tem um que morreu queimado. Porque de dia a nuvem era a sombra, de noite aquecia no fogo. Era o Espírito Santo. Nas noites escuras é Ele que te aquece. E quando está quente demais, refrigério. Mas tudo que você quer é sair do lugar, e Deus não te tira do lugar, mas te dá refrigério. Ai meu Deus. Só se movia quando a nuvem saía, direção do Espírito. Só sai. Não saia por causa da pressão. Não saia por causa da necessidade. Não mude por causa de algo externo. Quando a nuvem sair, ele sai. Ou seja, quando o Espírito guiar, saia porque ele guiou e não por causa da necessidade. Eu acho que Deus está me usando para alguém aqui. Eu disse isso, o Espírito Santo disse: olha, você vai pregar, você está com muito tema bonito aí, mas eu quero que você fale o que eu quero. Porque é a palavra e o Espírito que funciona. Jesus não construiu palácios, mudou o mundo com a palavra e o Espírito. Palácios não mudam ninguém, mas a palavra e o Espírito, onde chegar, ela transforma pessoas e lugares. Então, o que é o deserto? Um lugar de dependência. Mas essas estruturas que estão em nós, nós sabemos que temos até pressões se levantarem. Apareceu o gigante, o que é que eles faziam? A estrutura se manifestava. Moisés estava fazendo algo. Deus escolheu Arão. E aí, a vara de Arão floresce. A liderança que Deus escolhe, eles começam. Muitas vezes você não dá uma palavra, mas está com a reclamação na cabeça. Você está no lugar calado porque não pode falar, mas está reclamando por dentro. Se eu pudesse matar, se eu pudesse dar uma facada. Ah, como era bom se essa peste morresse. Todo mundo é salvo aqui, não é crente, né, irmão? Povo crente, não pensa maldade, né? O diabo tem raiva de mim por causa disso, que a gente chega aqui e fala a verdade. Eu não tenho, sabe, nada preso com ninguém mesmo. Amém? Mas você sabia que a religião que é outra coisa? Quando eu comecei a pregar, queriam que eu fosse do jeito que eles queriam. Um bigodão desse tamanho, um bucho desse tamanho. Não tenho nada contra. Todo certinho, falasse de um jeito de outro, não orasse em língua. Nem língua. Ainda disseram para mim: não é bom você falar em língua não, porque se você falar em língua, o povo vai se escandalizar. Eu digo: o cara grita gol no estádio de futebol, orar em língua vai escandalizar ele. Claro que a gente entende a questão de orar em línguas do culto. Se você ficar orando em língua o tempo todo, não vai edificar a igreja, amém? Mas, se deixar, controla você. Eu digo: vocês querem o quê? Um robô?
Ou vocês querem que eu seja autêntico? Porque se for para ser eu, cara, também se for para ser o que vocês querem, pode pegar a chave da igreja, eu estou fora. Não fique em nenhum lugar, irmãos. Eu prefiro ser odiado pelo que sou do que ser amado pelo que não sou. Não é estar desrespeitando pessoas, porque às vezes tem pessoas que não têm filtro. O que vem na cabeça fala, aí também é pau, né? Você tem que ter filtro e sabedoria, amém? Porque pessoas também são presentes de Deus na nossa vida. E muitas vezes somos nós que tiramos elas da nossa vida, não elas que saíram. Estrutura de murmuração. Ah, pastor, mas era o povo de Israel. Eu não fui descendente de escravo. Sério que você não foi? Quase todo mundo no Brasil era descendente de escravo. Sim ou não? Nossa descendência também foi de escravos, irmãos. Um dia desse, Saulo ligou para mim e mandou mensagem. Disse: Gleice, eu descobri o que foi. A gente é judeu. Eu digo: judeu? Porque o nome Oliveira tem não sei de onde. Eu digo: mas mãe é Ferreira da Silva. E eu disse: sim, o que é que vai mudar se a gente é judeu? Se a gente é... A Bíblia diz, Gálatas 3, que os que são da fé, que são descendentes de Abraão. Se a descendência carnal de Abraão, vinda da areia do mar, estão sendo abençoadas, imagina a descendência da que vem do céu, das estrelas do céu, que aponta para a descendência celestial. Quem está comigo aqui, irmãos? Então, não importa de onde você veio, em Cristo toda maldição foi quebrada, amém? Só que eu estou falando aqui não de maldições, mas de estruturas mentais. Quando Jesus curou aquele cara que botaram por cima do telhado, quem lembra de Marcos 4? Marcos 2. Lembra de um paralítico que quebraram o telhado para botar o cara? Ali eram duas estruturas que foram quebradas: a telhado, que era física, e a mental, espiritual na vida das pessoas. Muitas vezes o que Deus quer quebrar é o telhado da nossa mente, para que o milagre aconteça. Porque tem estruturas em nós que nós aprendemos, nunca nascemos com elas. Então essa murmuração é uma estrutura, amém? Diga: não é o que eu falo, é uma estrutura. Então eu aprendi a estar contente. Paulo disse: em toda e qualquer situação, vou parar aqui. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Tem pessoas que sabem passar falta, mas não sabem passar fartura. Olha como esse homem espiritualmente era testado e maduro. Esse é um tempo de maturidade, irmãos, onde coisas não vão nos roubar, amém? E quando eu entender que não é só para mim, é para transbordar também na vida das pessoas. Porque o evangelho que um dia eu escutei, ensinado pela fé, foi um evangelho egoísta, que eu só penso em mim. É tudo pensando em mim, um evangelho que só volta aos meus interesses. E o evangelho da Bíblia é o contrário. A igreja primitiva começa compartilhando tudo, não retendo, mas compartilhando. Tem algo errado com o evangelho que nós pregamos. Nossas maiores dores não são dores pelo propósito, são dores por aquilo que nós queremos. Quanto tempo faz que a gente não chora por milagres? Que a gente não chora por causa da necessidade do outro? E a gente intercede por alguém de se ficar conduído, ou de sensibilizar com o problema de alguém. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Deus me disse: eles vão sair da maior esfera espiritual e vão cair para os sentidos. Por isso que o amor esfriou. Sem passar toda qualquer situação, experiência na fartura e na fome, na falta e com coisas. Se são coisas que me dão alegria, quando essas coisas não estão bem, eu vou ficar triste. Mas se com ou sem eu estou bem, é uma estrutura de contentamento. Se o povo judeu no Egito, eles tinham uma estrutura de murmuração, Paulo está nos ensinando aqui uma estrutura diferente da de murmuração, uma estrutura de fé e de vida no Espírito, onde você vai estar satisfeito no Senhor. Porque muitas vezes a gente vai estar indignado com a situação, mas por dentro a gente vai estar bem com Deus. E muitas vezes você está tudo, as contas estão pagas, está tudo, e você não está bem, porque é ausência de propósito. Você não está satisfeito, porque você nasceu carregando algo muito poderoso. Existe algo sobre a tua vida, e o Senhor tem planos para você. Você tem um destino, amém? E viver sem senso de propósito vai colocar vazio. Você já é salvo, tem o Espírito Santo. E por que esse vazio? Por causa da falta do senso de propósito.
tempo para pegar Filipenses 4 todo, mas queria chamar o louvor, a hora já... Na verdade, hoje a gente nem... sem relógio, né, irmão? O louvor passou um pouco, a gente passou uma vida, dá tudo certo. Queria chamar o Ministério de Música aqui à frente. Todavia fizeste bem associando-os a mim. E aí ele fala do versículo 18, 19. Paulo era um modelo de estrutura de contentamento. O povo de Israel de murmuração. Deixa eu só fechar isso aqui para a gente entender. Tiago capítulo 1 e 2 diz: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, de alegria, o fato de passar provações. Quando você estiver passando por dificuldade, não é se alegrar com o problema. Eita, não tem dinheiro, que alegria, não é isso. Está entendendo? Essa coisa não está funcionando bem do lado de fora, mas por dentro, por saber que Deus está com você e não te deixa por nada. Eu estou feliz por causa do problema, não, porque quem está comigo no problema, o que eu estou vendo vai passar, o que eu estou vendo vai se resolver. O que eu estou vendo não é a minha verdadeira verdade. A minha verdadeira realidade é aquilo que Deus disse. Isso é fé. E aí por dentro você se alegra, e isso muda você em meio a provações e lutas e dores. Olha Paulo e Silas quando foi preso naquele cárcere. Tinham motivos de reclamar, mas a Bíblia diz que eles começaram a louvar e Deus não pediu aquilo. Mas algo mudou no coração daqueles homens, e algo também mudou nas regiões celestiais. A Bíblia diz que as prisões foram chacoalhadas. Que terremoto organizado só quebrou as prisões. Deus sabe fazer. Pega o nome de alguém e diga: Deus sabe trabalhar. Olha para o outro vizinho e diga: Deus sabe fazer. Tem gente que está no Salmo 70, né? Apressa-te, ó Deus. E Deus está no 40 com você, porque Ele está produzindo em você frutos, estruturas. Você na verdade quer um marido, e Deus está curando a tua rejeição, porque com ou sem marido você vai se sentir plena. Ah, pastor, mas é muito bom. Sim, Deus fez uma promessa para Abraão e disse que ia dar Isaac. E quando Isaac nasce, que cresce, o vizinho: papai Abraão. Aí Deus disse: Abraão, me dá Isaac. Mas por que, Deus, eu tenho que te dar Isaac? Porque você pensa que é pai por causa de Isaac. Me dá Isaac que eu vou te mostrar que tu é pai, porque eu falei. Com ou sem Isaac você é pai. Com ou sem empresa você é empresário. Com ou sem dinheiro você é próspero. Não é a condição natural que dita as regras. Por não entendermos nossa verdadeira realidade, muitas vezes andamos baseado em algo natural, em uma condição humana. Devemos andar a partir da nossa verdadeira posição em Cristo Jesus. É essa posição em Cristo que determina o natural em nossas vidas. Isso é fé. Se vê como Deus me vê. Tem alguém entendendo alguma coisa que hoje não é possível? Primeira palavra prova ali é ensaio. Tu não vai matar teu filho porque você é um ensaio. Eu é que vou passar a faca no meu. Porque não me negasse teu filho. Você provou que me ama, porque ele não negou Jesus. É a prova do amor dele. O Espírito Santo fala ao meu coração aqui muito forte agora. Que essas coisas que estão acontecendo é para tirar você do amor de Deus, é para fazer você duvidar do quanto Deus ama você. E não deixa que aquilo que você está vivendo ou sentindo dite o amor de Deus na tua vida. Não basta só saber que Deus ama. Está na hora de ir além. Começar a acreditar nesse amor. O que desbloqueia todas as bênçãos é crer no amor de Deus. É a fonte da fé. O perfeito amor lança fora todo medo. Ele vai quebrar as incertezas do teu coração. As raízes profundas de dúvidas, de incredulidade vão sendo removidas na tua mentalidade quando o amor de Deus começa a habitar em você, a transformar o seu ser por dentro, e um estado de segurança vem em você. E toda coisa, Deus disse para mim, é só sobre o amor de Deus. É o inimigo tentando tirar como tirou Adão. Deus está mentindo. Ele foi na mesma coisa para Jesus. Se você é o filho, ele tirou o amado. Ele sabia que a revelação do amor era a parte mais importante para Jesus. Mas Jesus estava estabelecido no amor do Pai. E muitos de nós acham que amor de Deus é básico. E não é. Precisamos de santidade. Pedro focou na santidade e caiu. A santidade de Jesus é importante, ela é real e existe.
Mas João focou no amor de Jesus por ele. E aí ele foi alguém que conseguiu ir até o final e fazer a coisa certa. Até para fazer a coisa certa você vai precisar do amor de Deus na sua vida. Porque talvez seu pai te rejeitou, tua mãe. Você passou processos de rejeição de tantas coisas nesse mundo. Mas não deixa que algo natural e humano seja mais verdadeiro e mais forte do que a verdadeira verdade do amor de Deus na tua vida. Se Ele me ama, Ele vai cumprir o que Ele disse. Quando Davi viu Jonatas morrer, ele chorou. E ele disse: restou alguém da casa de Saul para que use de benevolência por amor a Jonatas. Jonatas é uma figura de Jesus, Davi uma figura de Deus, e Mefibosete uma figura da humanidade. Por isso que nova aliança é uma aliança entre Davi, Deus, Jonatas, Jesus. Jesus e Deus é a aliança. A nova aliança é feita entre Deus e Jesus. Nós somos Mefibosete, fomos alcançados por causa dessa união. É por isso que é boa notícia. Não é um pacto direto com o homem. Deus tinha que fazer como mas todos caem, então Deus fez com um único homem. Toda aliança era com um homem. Foi com Noé, foi com Adão, foi com Noé, foi com Abraão, foi com Moisés. Por isso que Moisés é a figura do homem da aliança. Mas a nova aliança é feita entre um homem. Ele se fez homem para te fazer filho. Ele se fez filho do homem para você ser filho de Deus. E essa aliança entre Deus e Jesus te inseriu nela pela fé em Cristo. Você entra nela. E Davi disse: restou alguém para que use de benevolência. Benevolência recebe graça de Deus. Por amor a Jonatas. Está na hora de você levantar sua mão para cima essa noite. Você na sua casa faça o mesmo. E diga comigo: não tem como Deus não cumprir sua promessa. Diga: por amor a Jesus. Oh, diga: por amor a Jesus. Diga: por o quanto que Ele me ama, é o tanto que Ele ama Jesus. Ele vai fazer por mim, por amar Jesus. Ele me ama, meu Deus do céu. Feche seus olhos onde você está. E a gente vai cantar essa canção para encerrar. Eu sinto uma presença diferente aqui, como se fosse um refrigério. Solta a canção. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar em você essa noite. Deixa o Espírito de Deus ministrar. Não me queimar, nas águas não vou afundar. Deixa só o Espírito Santo em você. Pois estás comigo. Deixa Ele retirar do teu coração essas certezas. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha Você o pode que ficar de pé agora. vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vi. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Fogo não me queimar, nas águas não vou afundar. Pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo.
uma mentalidade negativa. Pessoas que, quando estão diante de pressões e problemas, sempre são negativas. Deus disse para mim: o que eu estou te dando para ensinar para o meu povo vai transformar estruturas mentais e no coração dessas pessoas. Pessoas que são negativas vão começar a receber revelação, e elas vão começar a viver o que Paulo viveu: refrigério, contentamento, satisfação e uma vida pela fé. Porque viver pela fé não é citar a fé, mas é uma estrutura, é uma vida vivida pelo Espírito. E muitas vezes levantamos as mãos na igreja, adoramos, até profetizamos, mas quando estamos no trabalho, em casa e na vida, nós sempre reagimos de forma negativa. Pensamentos negativos, fala negativa, reações negativas, isso contagia. Porque os 10 espias, quando reclamaram com relatório negativo, eles transferiram a estrutura para o povo. Essa estrutura se passa, como também estruturas de fé, dons são compartilhados. O Senhor está dizendo que nesse tempo, nessa igreja, você vai começar nesse ano a se perceber que você mudou. Coisas que antes roubavam sua paz, não rouba mais. Pessoas que tiravam sua alegria, não vão tirar mais. Situações que você reclamava, agora você vai render graças. Então, louvor e gratidão são resultados de uma vida no descanso e de fé. Porque louvar a Deus quando não há motivo, só pela fé você consegue. E isso vai transformar você. Não é sobre ter coisas materiais, é sobre mudanças internas, que elas são melhores do que isso. Claro que o material, que o natural vai ser afetado também, mas é muito melhor isso por dentro. Porque enquanto do lado de fora algo não se resolve, você vai ser grato, você vai ficar bem, você vai estar feliz, você vai ter comunhão e você vai passar a vida de maneira diferente. Pai, eu oro por cada um deles, que os olhos do entendimento se abram, que o espírito de sabedoria e de revelação, Pai, sejam concedidos através da revelação de Jesus Cristo. Que haja um start espiritual. Como Paulo orou pela igreja de Éfeso, eu oro por cada um deles, para que eles se vejam como o Senhor vê, para que eles vivam a partir do lugar de vitória, para que eles saibam que já são favorecidos, amados e vitoriosos em Cristo Jesus, para que eles vivam uma vida não como vítimas, mas como mais do que vencedores, não como carnais, mas como espirituais, não como pessoas que confiam em si mesmas e tentam controlar a vida, mas no descanso, aonde o Senhor trabalha, enquanto nós descansamos e temos paz e alegria por dentro. Em nome de Jesus, eu declaro que estruturas sejam destruídas, estruturas carnais, mentais, espirituais que foram montadas na vida dessas pessoas. Que todo dado inflamado de pensamento que veio essa semana nessa pessoa para ela se suicidar, dados de pensamentos que vieram para roubar a paz, para trazer angústia, dor, para tirar o sono, essas armas do inferno, toda arma forjada nessa noite seja quebrada em nome de Jesus. Pai, que aquele que não dorme à noite volte a dormir, que aquele que não consegue ter paz, está com a mente agitada como Marta, refrigério nessa noite alcance essa mente e esse coração. Eu declaro no nome de Jesus que a semente da tua palavra que foi plantada essa noite, ela germine e produza frutos a 30, 60 e a 100 por um na vida do teu povo. Quantos concordam comigo, digam amém. Dá a paz e abraça teu irmão em nome de Jesus.